Oi, turminha do primeiro ano, tudo bem? Tia Tutu tá mais uma vez aqui no colégio para gravar as nossas aulas. Eu espero que vocês estejam em casa se dedicando, estudando bastante, assim como vocês fazem aqui em sala comigo, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma aula de língua portuguesa. Nós estamos lá no módulo 7 e ele vai da página 98 a 111, tá bom? Vamos pegar então a apostilinha de língua portuguesa, é a apostila da Gotinha Roxinha e vamos abrir lá na página 98. Lá em cima está o número 7, indicando o módulo, e ele vai falar sobre aprendendo com os animais. Então, a primeira leitura que a gente vai fazer é a leitura da imagem. Temos lá muitos animais ilustrados, olha lá, tem elefante, macaco, pavão. Você conhece todos esses animais? Qual desses animais você acha mais interessante? Qual deles você mais gosta? Nesse módulo nós vamos aprender com a ajuda dos animais. Então vamos lá. Página 99, para começar. Aqui tem uma ilustração e ela está representando uma fábula. Quem já ouviu a história do leão e do ratinho? Uma fábula do leão e o ratinho. Olha só. Essa pintura está ilustrando a fábula. Então aqui vocês vão fazer um exercício de observação. Lembra que a tia Tutu sempre fala que a leitura visual é muito importante? Essa atividade é sobre leitura visual. Vocês vão observar o quadro e responder oralmente com a mamãe e o papai as questões relacionadas a ele, tá bom? E aqui embaixo, ó, gotinhas do saber, tem sempre aquelas curiosidades que a gente gosta de ler na sala de aula, porque a gente está sempre aprendendo algo novo. Então hoje vocês vão ler aí em casa também. Gotinhas do saber, vai falar sobre o leão, olha que legal. Vamos lá então, dando sequência. Página 100 é uma fábula. Essa página já foi passada para vocês na atividade de quarentena. Então eu tenho certeza que vocês já fizeram a leitura da fábula O Leão e o Ratinho. Aqui do ladinho tem o glossário sempre para quem não entendeu a palavrinha. Depois tinha as atividades de leitura e interpretação do texto, que também já foi no nosso cronograma de estudo. Tenho certeza que vocês já fizeram. Então, o que a gente precisa recapitular nesse conceito do que a gente já viu até agora é o que é uma fábula. Essa é a novidade de hoje. A fábula, a gente aprendeu na aula passada sobre a narrativa. Ela contava uma história, ela tem tempo, enredo, personagens, ela tem um cenário. A fábula, ela é muito parecida com a narrativa. Ela também é uma narrativa, mas ela tem duas coisas de diferente para acrescentar. A primeira delas é que a maioria das fábulas acontecem com os personagens sendo animais. Então os animaizinhos estão sempre envolvidos na história da fábula. Só que lá eles têm um comportamento parecido com o nosso comportamento humano. Então pensa assim comigo, o leão fala? O leão não fala, né, criançada? O ratinho também não fala. Na vida real ele ruge, mas ele não fala. Mas lá na nossa historinha da fábula, o leão fala, o ratinho fala. Então eles têm expressões, sentimentos e pensamentos muito parecidos com os nossos, tá bom? Essa é uma novidade da fábula. A segunda novidade da fábula, ela traz sempre uma moral. O que é isso, tia Tutu? Quando a gente lê uma história, vê um filme, um desenho, tem sempre alguma coisinha que a gente aprende naquela história, não é verdade? Então, a gente aprende como a gente pode tratar os amigos, como a gente não deve tratar os amigos, a gente aprende como respeitar as pessoas,
Estamos sempre aprendendo, mas na fábula isso acontece de um jeito diferente, porque a moral da história ela é escrita, então a gente não vai aprender só de ler, ouvir e observar, a gente vai aprender porque ela está escrita lá. Então a fábula tem sempre um pedacinho chamado moral, é um pedacinho que vem para ensinar para nós as lições que a gente pode tirar dessa história, combinado? Então, guarda na cabecinha as informações sobre a fábula e vamos prosseguir. Estamos lá na página 104. A página 104 é uma atividade de divisão silábica. Lembra na aula passada que a gente treinou divisão de sílaba batendo palma ou marcando com o dedinho quantas vezes eu abro a boca? Agora é hora de praticar então esse exercício. Lá no exercício 1, a criança precisa separar e numerar quantas sílabas tem a palavra. Então, se eu separei uma palavrinha com 2 sílabas, eu preciso escrever que ela tem 2, tá bom? Vocês vão fazer isso no leão, no ratinho e no morcego. Lá no exercício 2, a gente precisa encaixar as palavrinhas de acordo com a quantidade de sílaba. Então, vai ficar assim. Tem lá o exemplo, macaco e tatu. Uma dessas palavras tem 2 sílabas. Você precisa descobrir qual é e encaixar no quadrinho. A outra tem 3 sílabas. Você precisa ouvir e descobrir qual palavrinha tem 3 sílabas e encaixar na opção de 3 quadrinhos. Tudo bem? É dividir a sílaba e encaixar no quadradinho certo. Vocês vão fazer isso com o macaco, tatu, a girafa e o jacaré. Vamos continuar então? Página 105. O que a gente precisa lembrar na página 105 é o alfabeto. Mamãe, papai, deixa a tia Tutu dar uma dica para vocês. Pode parecer bobinho, pode parecer maçante ou cansativo, mas tem criança na nossa turminha que ainda não sabe o nome de todas as letras do alfabeto. Então, precisa muito reforçar o alfabeto em casa. A criança precisa olhar para a letrinha e saber de quem eu estou falando. Então, vamos aproveitar esse tempinho para treinar e correr atrás de aprender as letrinhas do alfabeto, tá bom? Bom, primeira coisa que nós vamos recordar do alfabeto, criançada, vocês vão ler as letras do alfabeto com calma. A gente precisa recordar sobre as vogais e as consoantes para a gente retomar um pouquinho do conceito de sílaba que está sendo tão falado. A gente lembra que as vogais, elas são mais fortes, porque lá no dia da festa elas foram obedientes, não saíram do castelo, ficaram bonitinhas, não tomou chuva, não ficou fraquinha, então elas ficaram conservadas. Então, olha lá as vogais. A, E, I, O, U. São as letras fortes. As demais letras são as teimosas que aprontaram com a fadinha, saíram escondidinhas do castelo, tomaram chuva, ficaram gripadíssimas e têm o som bem fraquinho. Então, elas sempre precisam estar acompanhadas de alguma vogal, porque sozinho ele tem o som bem fraquinho. Aconteceu até uma tragédia com o H, lembra que o raio caiu na cabeça da letra H e ela ficou sem voz, sem som? Então tá, todo mundo lembra da historinha, a gente pode continuar. No exercício número 1 é uma brincadeira para você fazer em casa com a mamãe e o papai. Quando for a sua vez, você vai dizer assim: adivinha o nome que eu vou falar. E em seguida você escolhe o nome de um animal, mas aí você não vai dizer o nome, vai pensar apenas uma letra para falar. E quem está jogando tem que adivinhar qual animal você está pensando. Então vai ficar assim. Eu vou jogar com vocês, tá bom? Adivinha o nome que eu vou falar. Ele começa com a letra P.
Qual animal você acha que começa com a letra P? Vamos recordar. Isso aí, tem que pensar o nome e observar a letrinha inicial. O nome que a tia Tutu pensou foi pato. Então, o animal da brincadeira era o pato. Se alguém acertou, parabéns. Bom, feito isso, no segundo exercício, depois de jogar um pouquinho com a mamãe e o papai, no segundo exercício, vocês vão escolher 5 animais que vocês falaram para escrever aqui no exercício 2 em ordem alfabética. Eu escolhi aqui alguns animais para a gente trabalhar a ordem alfabética. Então, eu coloquei assim: baleia. Faz de conta que lá na brincadeira surgiu a palavrinha baleia. Coloquei a foca. Opa, que eu pisei aqui no fio. Foca. Coloquei o gato. E coloquei também a galinha. E coloquei também a galinha. Então, agora nós vamos organizar em ordem alfabética. Por isso, precisa lembrar lá da sequência do alfabeto, hein, criançada? Vamos lá, então. Ordem alfabética. O próprio nome já diz, é uma ordem que segue o alfabeto. Isso aí. Tô ouvindo daqui a criança respondendo e prestando atenção. Então, vamos lá. Qual é a primeira letrinha do alfabeto? A letrinha A. Tem alguém aqui que começa com A? Não tem. Então, vamos seguir a ordem. Quem é o próximo? A letra B. Tem alguém aqui com a letra B? Tem. Vamos ler, então. Baleia. A baleia começa com a letra B. Então, ela é a primeira da nossa lista, em ordem alfabética. Ela é a primeira. Vamos seguir, então. Letra C. Não tem ninguém. Letra D, não tem ninguém. Letra E também não. Letra F tem a foca. Então, a foca é a segunda. Seguindo a ordem do alfabeto, vamos continuar. Letra G. Olha só o que aconteceu. Agora nós temos 2 palavrinhas que começam com a letra G. Como é que eu vou saber qual palavrinha vem primeiro? Então, agora a gente vai olhar a ordem da palavrinha. Então, vamos lá. O G são iguais, o A são iguais. Então, nós vamos olhar a próxima letrinha, que é o T e o L. Vamos olhar lá no alfabeto quem vem primeiro, o T ou o L? Vamos lá? Olha, já encontramos o L. Então, significa que a galinha vem primeiro. Ela é a terceira. E o gato, então, olha lá, a letra T tá bem depois. O gato, então, ele é o quarto e último. Então, assim que a gente organiza em ordem alfabética, tá bom? Escolha os seus 5 animais da brincadeira e depois não esquece de organizar em ordem alfabética. No exercício 3, é uma atividade de leitura para você identificar o nome do animalzinho que está mostrando no desenho. O mais importante dessa atividade é saber o som da letrinha para encontrar a palavrinha. Então, se eu falei, eu vou procurar o nome da baleia, eu preciso saber como é que faz a minha boquinha, como é o som da letra B, para poder encontrar a palavrinha baleia. Se eu vou procurar a palavrinha lobo, eu preciso lembrar. Quando eu falo, eu estou atento, escuto como é a letrinha que eu estou falando. Olha só, lobo é a letrinha que a língua encosta lá atrás no céu da boca, é a letrinha L. Então, assim fica fácil de identificar. Nós estamos agora na página 106. Então, vamos lá. A página 106
nós já conversamos sobre o que é uma fábula, então agora eu vou ler para vocês a história da lebre e a tartaruga. É uma fábula, você precisa prestar atenção na história para poder depois responder os exercícios, combinado? Então vamos lá. A historinha da lebre e a tartaruga. A lebre vivia a se gabar de que era o mais veloz de todos os animais, até o dia em que encontrou a tartaruga. Eu tenho certeza de que, se apostarmos uma corrida, eu serei a vencedora, desafiou a tartaruga. A lebre caiu na gargalhada. Uma corrida, eu e você, essa é boa. Por acaso, você está com medo de perder? Perguntou a tartaruga. É mais fácil um leão cacarejar do que eu perder uma corrida para você, respondeu a lebre. No dia seguinte, a raposa foi escolhida para ser a juíza da prova. Bastou dar o sinal da largada para a lebre disparar na frente a toda velocidade. A tartaruga não se abalou e continuou na disputa. A lebre estava tão certa da vitória que resolveu tirar uma soneca. Se aquela molenga passar na minha frente, é só correr um pouco que eu a ultrapasso, pensou. A lebre dormiu tanto que não percebeu que a tartaruga, em sua marcha vagarosa e constante, passou. Quando acordou, continuou a correr com ares de vencedora, mas, para sua surpresa, a tartaruga, que não descansara um só minuto, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Desse dia em diante, a lebre tornou-se o alvo das chacotas da floresta. Quando dizia que era o animal mais veloz, todos lembravam-na de uma certa tartaruga. Quem segue devagar e com constância sempre chega na frente. Bom, então essa é a historinha da lebre e a tartaruga. Talvez a criançada já conheça, mas valeu a leitura de hoje, né? A gente gosta sempre de conhecer e explorar histórias novas. Então aqui na atividade nós vamos fazer o seguinte. Primeiro no planejamento era ouvir a leitura para saber os fatos que acontecem na história. No segundo, vocês vão destacar lá do material complementar no finalzinho do caderno 3 imagens da cena que representam o final da fábula. Quem lembra o que aconteceu no final da fábula para poder responder essa pergunta? Então lá você vai encontrar o desenho que representa esse final. Tem 3 opções, você vai escolher uma e colar aqui no quadrinho. No número 3, você vai pensar na parte que você mais gostou e tente entender a moral da história. Lembra que a fábula tem uma moral escrita nela para a gente ler e lembrar de aprender uma lição. Isso será importante para você formar a sua opinião antes de conversar com a turma. E lá no exercício 4, presta atenção, mamãe e papai. Não está pedindo aqui na atividade. Eu estou acrescentando agora esse exercício. Então lá está dizendo assim, chegou o momento de apresentar a sua opinião. Qual foi a parte que você mais gostou e o que você achou da moral da história? Nós faríamos isso conversando oralmente aqui na sala e trocando as nossas ideias e informações. Como a gente não vai se encontrar agora para fazer isso, nós vamos então destacar lá do final da apostila mais uma folhinha de rascunho para a criança poder escrever o que ela trabalhou. Então ela vai destacar na folhinha e vai escrever qual a opinião, o que aprendeu com a moral, qual a parte mais gostou e pode desenhar também. Esse papel depois vai ajudar a gente na hora de trocar as ideias, tá bom? E revisão do meu trabalho, vocês já viram então, na aula passada como a gente fez, leia e avalie com a ajuda da mamãe e o papai.
vai fazer um xizinho na alternativa que representa o seu trabalho, tá bom? Página 108, então, para explorar, cantinho da leitura, vai trazer mais uma fábula para você. É a fábula O Guiso do Gato. A fábula O Guiso do Gato. Vocês vão ler juntos a construção da fábula, vai ler a história com a mamãe e o papai e depois tem perguntinhas de interpretação na página 108 e na página 109. Combinado? Então leia e responda as questões de interpretação da fábula O Guiso do Gato. Agora é com você. Vocês já fizeram o diagrama, né? Que a gente mandou na atividade de lição. Então, agora, nas atividades do cronograma de estudo, né? Vocês já fizeram em casa. O que a tia quer destacar para vocês é o seguinte. Nessa atividade também tem a ordem alfabética. Então, toda a ordem que a gente trabalhou e estudou aqui naquela primeira atividade vai se repetir para poder formar então a resposta da ordem alfabética. Perceba que aqui no diagrama tem personagens de fábulas e criançada, para quem ainda não conhece muitas fábulas e gostou do gênero, pede para a mamãe e o papai pesquisar mais algumas para vocês poderem ler juntos e exercitar a leitura. É muito importante a criança do primeiro ano colocar o dedinho onde começa a palavrinha e acompanhar a leitura da esquerda para a direita para dar uma desenrolada na língua, viu, criançada? Quando a gente começa a ler, a gente lê pausadamente e devagar. Conforme a gente vai praticando essa atividade de colocar o dedinho e acompanhar a leitura, a tia fala que a gente desenrola a língua. É onde a gente consegue ler fluentemente, pronunciar bem as palavras, entender o que eu tô lendo. Então, para quem já está lendo, mais ou menos começando a leitura, vamos praticar, seguir a linha e acompanhar a leitura junto com os pais, tá bom? Vamos testar, então, é um exercício sobre o leão e a lebre. E aí, toma cuidado para não cair na pegadinha, porque o exercício fala que as duas palavras, elas começam com a mesma letra e elas têm sílaba, a mesma quantidade de sílabas. Deixa a tia Tutu ler de novo para ajudar vocês. O leão e a lebre são personagens de fábulas diferentes, mas os nomes têm o mesmo número de sílabas e começam com a mesma letra. Considerando essas informações, faça um X nas opções. Ah lá, é isso mesmo. Eles começam com a mesma letra e eles têm a mesma quantidade de sílaba. Então, na hora de resolver a questão, você tem que lembrar dessas duas informações para poder fazer. E no número 2, pinte a sílaba inicial da palavra girafa. Olha só, vai dar um tempinho, uma oportunidade de recordar a família silábica, né? Porque como a gente já falou no começo, as consoantes são fraquinhas e elas precisam sempre estar acompanhadas de uma vogal. Vamos recordar então o que é família silábica? Vou fazer com a letra B para dar um exemplo para vocês. Olha só. A letra B é fraquinha, então ela está sempre acompanhada da vogal. Então vamos lá. Lá no exemplo da girafa, por que a tia Tutu tá falando isso? Porque é muito importante lembrar que uma letrinha só não forma sílaba, tá bom? E tem criança que ainda escreve uma letrinha só para cada sílaba. Quando é uma sílaba de vogal, ela é forte, pode ficar sozinha. Mas quando é uma sílaba de consoante, ela é fraquinha. Então precisa da ajuda da vogal. Então vamos lá. O B, a primeira vogal é o A. Então, o B com A
ficou ba. Formou uma sílaba, ele não tá mais sozinho. B com E, olha lá, outra vogal, A, E. O B com E formou B, e aí ele não tá mais sozinho de novo. B com I formou bi, e aí ele não está mais sozinho. Então tem uma sílaba, porque o B sozinho tem um som fraquinho e fica como? Não consegue, né? B com O formou bo, mais uma sílaba. B com U formou bu, mais uma sílaba então. Então lá no exercício da girafa é prestar atenção na formação das sílabas, combinado? Terminamos o módulo então, a gente se vê na próxima aula de português. Eu espero que vocês estejam acompanhando as aulas com muito carinho, dedicação. A tia Tutu tá no colégio morrendo de saudade de vocês, sentindo falta da criançada para a gente conversar e brincar. Mas logo a gente vai se encontrar de novo, então vou esperar por vocês aqui, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula e tchau, tchau!